Salve a todos os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os meus amados amigos que acompanham aqui neste canal. Quero pedir que todos que estejam acompanhando esse vídeo possam estar compartilhando esse vídeo para que outras pessoas possam estar sendo alcançadas, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje, como eu tinha prometido, que haveria de fazer outro vídeo, hoje eu vou ler aqui um texto bíblico, que se encontra no livro de João, capítulo 4, que eu vou ler ele a partir do verso de número 43 até o 54. Diz assim a palavra do Senhor. Passando 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus os receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Galiléia, viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhes rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhes disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhes o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhes vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentirá melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela preciosamente a hora em que Jesus lhes dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Amém. Essa palavra. Vou estar fazendo uma oração, para que nós possamos estarmos meditando aqui nesse texto. Soberano Deus e eterno Pai, graça te damos, ó Deus, por mais esse dia, Pai, que o Senhor tem nos dado, pelo fôlego de vida, ó Deus, e por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito, ó Pai, até aqui por nós. Que o Senhor, ó Deus, venha estar sempre, ó Pai, nos protegendo, ó Deus, debaixo da tua grande proteção, ó Deus, e que o Senhor a cada dia, ó Deus, venha estar, ó Pai, nos dando, ó Pai, entendimento, ó Pai, discernimento da tua palavra, para que nós possamos estarmos a cada dia, ó Deus, colocando ela em prática, para que nós possamos estarmos sendo fiéis, ó Deus, ao Senhor a cada dia. E essa, Pai, é minha oração em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, o verso número 43 diz: passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia. Então, aqui, quando diz que passaram 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia. Então, Jesus ele estava em outro lugar. Jesus estava na Judéia, Ele estava na Judéia e ele retirou-se outra vez para a Galiléia, que ele já tinha ido outra vez já na Galiléia. Portanto, o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. E por isso,
era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus passou por uma cidade samaritana chamada Sícar, aonde ele parou para descansar. E lá ele encontrou uma mulher samaritana. Que lá os samaritanos eles não se davam bem com os judeus, né? E lá naquele exato momento Jesus se aproximou-se dela e pediu água para que ela bebesse, ou para que ele bebesse. E a mulher samaritana, né, perguntou por que ele pedia água, né? Para ela que os judeus eles não davam certo com os samaritanos, né? Deixa eu dar uma ajeitada. E aí o Senhor pediu água para beber para ela, né? E aí naquele exato momento o Senhor ele aproveita, né? E diz para ela que da água que ele tem, né? Quem bebe dela jamais terá sede, né? Verso número 45. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus os receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, aonde da água fizera vinho. Então, os galileus receberam, né, Jesus porque viram todas as coisas que ele fez em Jerusalém. Porque eles também tinham ido à festa, né, a qual o Senhor dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde ele fez a transformação da água em vinho, que foi o seu primeiro milagre, né, naquele momento. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. O oficial do rei, que era o pai do enfermo, ouviu dizer que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia. E ali naquele exato momento, como ele já tinha ouvido falar de Jesus, naquele exato momento, ele sabia que Jesus ele poderia curar o seu filho, né? E aí ele foi até a Jesus, suplicando a Jesus para que Jesus fosse lá e curasse ele lá. E ele diz ainda, verso 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia para curar seu filho que estava à morte, estava à beira da morte. Então Jesus lhes disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Então, de modo nenhum crereis. Isto é o motivo de muita fé que aquele homem tinha. Só que por aquele exato momento, né, que ele estava passando, né, momento de dificuldade, momento de tribulação, que ele pensava que tinham perdido seu filho, né? Mas quer dizer, pensava que ia perder o seu filho, né, por causa daquela doença, né? Mas o Senhor Jesus Cristo ele sabe todas as coisas, né? Então ele novamente ele vai e pede a Jesus, vai. Ele diz assim, então Jesus disse, né, se porventura virdes, né, milagres e prodígios de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Então ali para ele naquele exato momento é como se Deus demorasse, né, o seu filho iria morrer.
Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhes vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles: aquela hora o seu filho se sentirá melhor. Informaram ontem. A hora 7ª a febre o deixou. Então ali ele perguntou, né, aos seus servos qual foi a hora, né? E aí ali o oficial do rei ele percebeu que a mesma hora em que Jesus falou para ele, né, que o seu filho vivia, foi a mesma hora em que os seus servos falaram para ele. A hora em que o seu filho tinha sido curado da febre. Com isso, recebeu o pai ser aquela preciosamente a hora em que Jesus disse, né, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir a Judéia para a Galiléia. Então eu quero estar dando aqui duas aplicações práticas, né, neste exato momento. A primeira qual o objetivo de Jesus neste milagre da transformação da água em vinho? Qual é o objetivo de Jesus aqui? Jesus ele não fez essa transformação da água em vinho para se aparecer. Jesus ele faz as suas coisas conforme a sua vontade, conforme o seu tempo. E quando Jesus foi convidado para ir àquele casamento, Jesus e seus discípulos, quando ele foi para lá que aquele vinho acabou, né, estava acabando, e aí Maria foi e pediu para Jesus, né, para que ele fizesse este vinho. E aí Jesus, e ela pedia assim como se fosse demorar e acabar, né? Antes que fosse chegar a hora em que Jesus fosse fazer este milagre. E aí Jesus disse para ela: o que tens tu comigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Então, Jesus ele faz todas as coisas conforme o seu tempo, né? Não era o nosso tempo. E muitas das vezes nós queremos que Deus faz as coisas para nós, né, no tempo nosso, mas não é assim. Nós temos que esperarmos a vontade de Deus, né? O que nós temos que fazer é orar a Deus, né, e pedir para Ele que Ele possa estar nos curando, possa estar nos livrando, mas Ele vai fazer isso mais conforme a sua própria vontade. Mas o que quer dizer esta transformação da água em vinho? Qual o verdadeiro significado disso? Eu entendo que o significado da transformação da água em vinho é transformar, né, a vida velha, cheia de pecados, em vida nova. O ser uma criatura em Cristo, simbolizado pelo vinho bom. Que o vinho de Jesus ele foi chamado de vinho bom. Isto eu falo com base no livro de 2 aos Coríntios 5,17, que diz: pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então essa transformação da água em vinho quer dizer simplesmente isso, essa simbolização que Jesus ele pode, né, mudar a nossa vida. Ele pode fazer a transformação na nossa vida. Mas para isso nós precisamos primeiramente procurar buscar Ele
e entregar a nossa vida aos seus cuidados, né? Que a palavra de Deus diz que aquele que se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus Cristo, Ele é quem vai fazer a transformação. Nós não fazemos as nossas transformações por nós mesmos, né? Nós temos que procurarmos a cada dia estarmos em busca de melhorarmos, mas só Deus é quem faz a transformação em nossa vida. E a outra aplicação prática é que às vezes nós somos iguais a esse oficial do rei, a este homem que por momentos difíceis, momentos de tribulações que ele passou, né? Às vezes nós mesmos também passamos por este mesmo momento, por estes mesmos momentos difíceis, momentos de tribulações, né? Que nós por nós mesmos não iremos nos suportar, mas quando nós confiamos em Deus, por mais que sejam coisas que são muito fortes para nós suportar, mas se nós estivermos em oração, estivermos em comunhão com Deus, pedimos orientação a Deus, Ele é quem vai fazer com que isso tudo volte ao normal para a nossa vida. E para isso nós precisamos estarmos em oração, precisamos estarmos fazendo a vontade de Deus fielmente para que Ele possa estar vendo, né, o nosso esforço e Ele possa estar nos ajudando. Em comparação a essa aplicação prática, né, da vida deste rapaz e o caso do vinho, né, que foi o tempo esperado em que Jesus falou para Maria também, né? Mulher, que tens tu comigo, né? Está falando em questão de tempo, né? Que Ele sabe o seu tempo que vai fazer a cada coisa em nossas vidas. Então eu quero também citar aqui um exemplo, né, de Lázaro. Lázaro, ele, quando ele adoeceu também, que ele morreu, né, para Maria e para Marta, que eram as suas irmãs, para elas Deus estava morto. Mas aí, quando Deus soube da notícia, né, ele ficou ainda mais 2 dias, né, para ir para lá, para onde ele estava, aonde ele estava sepultado. E lá, quando ele chegou, né, Marta foi acompanhá-lo, né, no caminho, né, e lá foi falar para Jesus o que tinha acontecido. E aí Jesus foi, né, para lá e pediu que tirasse, né, a pedra do sepulcro, para que ele mandasse Lázaro sair de lá, porque muitos não acreditariam mais que Lázaro iria viver, porque Lázaro já estava há 4 dias, né? Há quase 4 dias que ele já estava lá. E a Bíblia diz que o corpo dele já estava fedendo, né? Porque já estava morto há 4 dias. E aí mesmo assim, o Senhor Jesus disse, né, para elas que Lázaro, para elas, ele estava morto, né? Mas para Deus é como se ele não estivesse morto. E a Bíblia também diz que Deus, ele amava, né, Maria e Marta e o próprio Lázaro, né? E aí ele pegou naquele exato momento, né? A Bíblia diz que Jesus chorou. E aí ele foi lá e disse para Lázaro sair, né? Ele disse: levanta-te, para que ele saísse de lá do sepulcro. E Lázaro ali todo enfaixado, todo enrolado com aquelas fitas, né? Com aquelas coisas todas, ele levantou, foi tirado aquelas fitas dele, ele levantou, né, como se nada tivesse acontecido. E aí, irmão, para você ver que Deus, ele ressuscita até mortos. Avalie nós que ainda estamos vivos. E para isso nós precisamos ter fé.
fé no Senhor, que tudo Ele irá fazer. Essa reflexão que eu decidi fazer foi justamente por este motivo, né? Que nós passamos por grandes tribulações, por grandes necessidades, né? Tanto financeiramente como de saúde, mas quando nós põe nossa fé no Senhor Jesus Cristo, Ele tudo fará, tudo ao seu tempo. E uma grande prova disto está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. Vou estar lendo aqui, neste exato momento. Diz assim a palavra de Deus, em Romanos 8, 28, que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? E todas as coisas que acontecem conosco, seja coisas boas ou coisas ruins, né? São coisas que o Senhor Jesus Cristo, e são coisas que cooperam para o nosso bem. Não é só momento de alegria que nós temos que passar, porque nós também temos que passarmos por situações, né, muito difíceis para que nós possamos estar sendo provados por Deus. Nós temos que estarmos provando a nossa fé em Deus. Se fosse só coisas boas, talvez nós não iremos estarmos buscando a Deus com mais fé. Por isso que nós temos que estarmos passando por alguns momentos de dificuldade para que possa estar sendo testada a nossa fé. Nossa fé está sendo provada no Senhor. E Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. É por isso que nós temos momentos bons e momentos difíceis na nossa vida. E é isso, meus amados irmãos, que eu queria estar compartilhando, né, este vídeo para que cada um de vocês e para mim mesmo, né, estar refletindo neste exato momento o que a palavra de Deus quer dizer para nós nesse exato momento. E eu tenho a agradecer a cada um de vocês que está acompanhando e pedir para vocês possam estar compartilhando este vídeo para que outras pessoas venham estar sendo alcançadas pela graça do Senhor Jesus Cristo. E desejo um ótimo dia para cada um de vocês, que Deus possa estar lhe abençoando a cada dia mais e mais. Fiquem todos com Deus. Amém.